Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, a primeira coisa que eu vou passar nesse vídeo, tem inúmeras coisas aqui, tá? Nesse vídeo hoje, mas a primeira coisa é a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Que já começa nessa quinta-feira, então vamos aos jogos. Nessa quinta-feira, 7 horas da noite, Operário do Paraná e Botafogo de Ribeirão Preto. 7 horas da noite nessa quinta-feira, Série B Campeonato Brasileiro. Próxima sexta-feira, 7 horas da noite também, Atlético de São João del Rei e Novo Horizontino. Sábado, 4 horas da tarde, Goiás e Paysandu. Sábado, 6h30 da noite, Avaí e Ferroviária. Beleza? Série B Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Sábado, 8h30 da noite, Atlético Goianiense e Remo. Domingo, 4 horas da tarde, Criciúma e CRB, América Mineiro e Curitiba. Domingo, 4 horas da tarde. Vila Nova e Atlético Paranaense. Domingo, 7 horas da noite, Série B Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Amazonas e Volta Redonda, sábado, 8h30 da noite. Ou melhor, calma aí. Sábado, 6h30 da noite. Repetindo, sábado, 6h30 da noite, Amazonas e Volta Redonda. Domingo, aí sim, 8h30 da noite, Cuiabá e Chapecoense. Domingo, 8h30 da noite. Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, passar resultados por outras competições aqui, né? Vamos passar vários resultados aqui agora. Começando pela Copa Santa Catarina. Chapecoense 0, Brusque também 0. Copa da Federação Gaúcha. Brasil de Pelotas 0. Gaúcho de Passo Fundo também 0. Campeonato Pernambucano, Série A2. Eu vou passar esse resultado daqui a pouco, gente, certo? Agora passando aqui, Copa Libertadores da América. Palmeiras 2, 1 pro River Plate, né? Fase quartas de final, jogo de ida lá na Argentina. Palmeiras agora vai para jogar a próxima partida dentro de casa, podendo empatar por qualquer placar e se perder por um gol de diferença, vai para os pênaltis a partida, né? Mas Palmeiras 2, River Plate 1, Copa Libertadores. Pela Copa Sul-Americana, jogo de ida, fase quartas de final também. Bolívar 2, 2 também para o Atlético Mineiro. Teremos aqui a partida da volta, né? Pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Vamos lá, galera. Resultados aqui pelo Campeonato Pernambucano, Série A2. Aqui vamos passar, né? Centro Limoeirense 1, 1 também para o Veracruz. Águia de Cumaru 0. Ipiranga de Santa Cruz do Capibaribe 1. Porto de Caruaru 0. Vitória de Santo Antão também 0. América do Recife 4. E Pojuca 1. Aqui, Campeonato Pernambucano Série A2. Vamos lá, gente. Campeonato Brasileiro Série A. Partida aqui pela 12ª rodada. Beleza? Entre Botafogo e Mirassol. Acabou 3-3 essa partida. Bom, pela Liga dos Campeões da Ásia, tivemos a vitória do Al Nassr sobre o Istanbul do Irã, pelo placar de 5-0. Al Nassr da Arábia Saudita 5, Istanbul do Irã 0. Aqui, Liga dos Campeões da Ásia. Bom, gente, aqui eu vou passar todos os resultados pela Youth League, Liga dos Campeões Sub-19. Beleza? Vamos trazer todos os resultados que tivemos aí nessa quarta-feira. O Olympiacos
pela Liga dos Campeões Sub-19, né? Venceu o Bafos do Chipre por 4-0. Aqui também o Slavia Praga venceu o Bodoglint 5-0. A Inter de Milão empatou com o Ajax 1-1. O PSG venceu a Atalanta 5-1. Aqui também tivemos Chelsea 3, Bayern de Munique 2. Liverpool 0, Atlético de Madrid 0. Aqui também. Deixa eu ver se consigo lembrar de mais algum resultado aqui para passar para os amigos. Bom, esses resultados, repetindo, pela Youth League. Beleza? Vamos lá, gente. Resultados pela Liga dos Campeões da Europa. Claro, né? A principal agora. Competição profissional, né? O Olympiacos empatou com o Bafos do Chipre por 0-0. O Slavia Praga empatou com o Bodoglint por 2-2. A Inter de Milão venceu o Ajax 2-0. O Liverpool venceu o Atlético de Madrid 3-2. O PSG venceu a Atalanta 4-0. O Bayern de Munique venceu o Chelsea 3-1. Aqui, Liga dos Campeões da Europa, resultados. Bom, gente, para fechar o vídeo, deixa eu só passar aqui, né, minhas impressões, meu pitaco, comentário aqui, né, de Bayern de Munique 3, Chelsea 1, pela Liga dos Campeões da Europa, gente. Vamos lá, vamos passar o que eu achei desse jogo. Esse jogo foi realizado hoje, né, nessa quarta-feira. Esse vídeo vai sair na quinta, na Allianz Arena. Esse jogo aconteceu na casa do Bayern de Munique e foi jogo de estreia, né? Tanto para o Bayern de Munique quanto para o Chelsea na atual edição da Liga dos Campeões da Europa. Bom, gente, o Bayern de Munique entrou de fato com aquele time que eu já havia passado para os amigos em outro vídeo, né? No vídeo anterior. E o Chelsea também entrou com aquele time que eu já havia mais ou menos falado para os amigos que o Chelsea entraria para pegar o Bayern de Munique, né? Bom, galera, o jogo começou com o Chelsea pressionando o Bayern de Munique territorialmente, certo? Chegando a criar uma chance ali, assim, clara, é complicado dizer, mas foi uma chance de gol, certo? Então o Chelsea começou pressionando o Bayern de Munique, começou encaixotando o Bayern de Munique ali no meio de campo e na defesa, não empurrando o Bayern de Munique para sua área, mas encaixotando, não deixando o clube alemão jogar, beleza? Vale dizer isso. E, bom, o Chelsea tentou fazer basicamente o que fez na final contra o PSG lá no Mundial de Clubes, beleza? Vale dizer que entrou com o mesmo esquema, praticamente com os mesmos jogadores, ali com exceção, vamos lá, do João Pedro, do Coyle, que está machucado, o zagueiro. Então entrou o Adarabioio no lugar, né? Então, assim, 2 ou 3 jogadores diferentes, mas, assim, é um elenco de muita qualidade, né? Vale dizer. E, bom, o Chelsea começou pressionando o Bayern de Munique territorialmente. Com o tempo, o Bayern de Munique foi saindo dessa marcação do Chelsea, conseguindo furar essa pressão alta do clube londrino. Com isso, o Bayern de Munique tomou as rédeas do jogo, partiu para a pressão, começou a criar. Chances claras? Bom, dá para dizer que teve, certo? Teve pelo menos uma antes de sair o gol. O gol foi em outra jogada que o Bayern de Munique tentou. O Olise sofreu a falta, o Kimmich cobrou, bola para a grande área e o Chalobah, zagueiro do Chelsea, fez contra, realmente numa dividida com o zagueiro do Bayern de Munique, né? Ali realmente não tinha muito o que ele fazer. E ele acabou fazendo gol contra, fazendo 1-0 para o Bayern de Munique. E logo em seguida, o Bayern de Munique pegou gosto pelo jogo, partiu para cima e numa jogada do Harry Kane, uma jogada pessoal dele, onde ele gira para cima do Caicedo, jogador do Chelsea, equatoriano, e sofre o pênalti, né? Foi uma falta, gente. Foi uma falta. Bom, aí seus amigos vão dizer: ah, mas não é. Ô, Ítalo, eu vi o lance. Não foi aquela falta absurda. Não foi.
Mas fica aquela velha questão. Se é fora da área, o árbitro não marcaria? Se é falta, dentro da grande área, é um pênalti. Sendo assim, pênalti bem marcado. Bom, Harry Kane foi para a cobrança, fez 2-0 para o Bayern de Munique. O problema é que após o gol, o Bayern de Munique incorreu num velho erro. Um velho erro que não é a primeira vez que comete, nem a segunda, nem a terceira. Várias vezes vem cometendo. Começou a querer partir para cima, de todo jeito, e não resguardar a defesa. E aí, em uma jogada onde estava o Bayern de Munique com a bola, sob controle, o Olise perdeu a bola, o Kimmich não conseguiu dar o bote, e aí gerou contra-ataque para o Chelsea. Caicedo com a bola, lançamento, jogada, e o Palmer entra cara a cara com o Neuer, metendo no ângulo, fazendo um golaço, diminuindo o placar para o Chelsea. 2-1 para o Bayern de Munique. O Chelsea começou a tentar pressionar territorialmente, mas o Bayern de Munique voltou a encaixotar ali a marcação, né? Ficou um jogo muito de meio de campo. Até que, através do Olise, o Bayern de Munique voltou a jogar. Voltou a pressionar, perdeu pelo menos ali 2 a 3 chances no final do primeiro tempo para fazer o terceiro gol. Tá? Poderia sim ter feito o terceiro no primeiro tempo. Pelo menos o Olise teve 2 chances ali de fazer gol. O Kane tem uma cabeçada que meteu para fora. Então, teve chance de matar, de fazer o 3-1. No segundo tempo, as duas equipes voltaram com os mesmos times, né? O Bayern de Munique, pelo menos, o Chelsea eu não estou me lembrando aqui agora, gente, mas eu acho que sim, também. E o Bayern de Munique voltou para cima, voltou querendo jogo. Não voltou recuado, não. Mas o Chelsea tentou esboçar uma pressão inicial. Mas o Bayern de Munique sempre empurrando o Chelsea para trás através da velocidade. Principalmente por parte do Olise. O Olise foi a arma do Bayern de Munique, foi a arma do Bayern. E muita velocidade por parte dele, o Chelsea recuando para tentar segurar, para não tomar o terceiro. Antes do gol, o Maicon Olise, ele mesmo, teve uma chance cara a cara com o Sanches, ele fez um defesaço. No segundo tempo, vale dizer, ele fez 2 defesas sensacionais, evitando. O Bayern de Munique perdeu, pelo menos antes do terceiro gol, 2 chances muito boas de fazer gol. Uma defesa do Sanches, a outra passou perto, e bom, perdeu, né? Mas aí veio um terceiro gol. O Bayern de Munique é famoso já por fazer a tal da pressão alta, né? Pressão na marcação, pressão na defesa. O Chelsea foi tentar sair jogando, o jogador do Chelsea perdeu a bola, e aí o Harry Kane, cara a cara, fez o terceiro. Bayern de Munique 3, Chelsea 1. Daí por diante, o Bayern de Munique entrou num modo que eu não gosto, eu particularmente não gosto, que é o modo administração de placar. Não curto isso, sinceramente. Se você tem condição de fazer mais gols, procure fazer. Também entendo o seguinte, se você está com um placar de 3-1 contra um Chelsea da vida, o atual campeão mundial, sim, queiram ou não, que eu digo assim, porque muitos comentaristas, muitos analistas partem do princípio que o Chelsea é um time muito jovem, que é isso, que é aquilo, mas tem um belo elenco. Os caras contrataram bem, isso é um fato. Ah, mas fulaninho jogou bem. Gente, nem sempre o time vai dar um show de bola. Isso acontece, tá? Bom, mas o Chelsea tentou partir para cima do Bayern de Munique devido ao Bayern de Munique ter entrado no modo administração de placar, né? Entrou nesse modo e aí Chelsea para cima. O Palmer chegou a fazer um gol para o Chelsea já no finalzinho, mas estava impedido, né? Bem marcado impedimento, por sinal. O Nicholas Jackson, que entrou no lugar do Harry Kane, ex-jogador do Chelsea, quase ia fazendo um gol do meio de campo, tá? Então poderia ali ter saído um golaço do Bayern de Munique, através do Nicholas Jackson. Mas bom, gente, 3-1 para o Bayern de Munique no Chelsea. O jogador Stanisic, do Bayern de Munique, né? Ao que parece, a notícia que se tinha que saiu machucado, parece que não saiu machucado, mas saiu de campo mais cedo. E, bom, vamos aguardar o próximo jogo do Bayern de Munique, que é contra o Hoffenheim no próximo sábado pelo campeonato alemão, beleza? O Chelsea tem como seu próximo jogo pelo campeonato inglês o Manchester United, um clássico, né? Lá pela Premier League no próximo final de semana. É isso, galera. Abraço a todos, até a próxima. Deixa um like aí e fui!
Gente, eu já tinha fechado o vídeo, mas só para não incorrer no erro, eu falei aí, né, que o Chelsea entrou com todos os jogadores que jogaram a final, quase todos, né, lá contra o PSG, nesse jogo contra o Bayern de Munique, mas com exceção do João Pedro. Mas eu, né, me lembrei aqui, a memória estava realmente ruim. Não só o João Pedro entrou, né, no jogo contra o Chelsea lá contra o PSG, né, pelo Chelsea na final do Mundial, como ele marcou gol, né, naquele jogo. Então, só deixando bem claro que ele é mais um do Chelsea, mais um que estava em campo contra o Bayern de Munique, que esteve em campo no jogo contra o PSG lá, tá? Só para não incorrer em nenhum erro, tá? Mais uma vez peço o like aí, gente. E agora sim, hein? Fui.